Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula da semana 19 e como combinado, a gente hoje vai terminar o nosso conteúdo de citoplasma e organelas. Então hoje nós vamos ver a parte 2 e última deste conteúdo, certo? Pega seu livro, abre no capítulo 5 para ir auxiliando você a entender. Pega seu caderninho, faça as anotações de relatório. Você pode fazer seu relatório de mapa mental, tópicos, do jeito que você preferir, tá bom? Em relação às organelas, opa, peraí. Difícil hoje, gente, Aline. Aí. Sobre as organelas, né? A gente tinha começado a falar, nós falamos sobre todas essas aqui, ó, de retículo até os plastos, onde a gente fala um pouquinho dos cloroplastos. Então, essa já foi. Agora é esse pedacinho aqui, ó. Nós vamos falar de vacúolos, centríolos, citoesqueleto, flagelos e cílios. Repete comigo aí: vacúolos, centríolos, citoesqueleto, flagelos e cílios. Vamos falar desses? Vamos? Vacúolos. Os vacúolos, toda vez que a gente ouve essa palavra, a gente lembra sempre da presença em células vegetais. Às vezes a gente até esquece que existe vacúolos também na célula animal. Por quê? Porque ele é muito frequente na célula vegetal. E lá a gente chama mais com o nome de vacúolo mesmo. Na célula animal, a gente chama muito ele pelo nome de vesículas, o fagossomo, por exemplo, que a gente viu na aula passada, né? São todos vacúolos. Então, vai ter vários tipos de vacúolos. Vacúolo alimentar ou digestivo, a gente vai ver aqui na ameba, ó. A ameba é um organismo unicelular e ela se alimenta por fagocitose, então ela vai fazer vacúolos alimentares ou digestivos, e aí vai conter aqui a partícula alimentar que ela pegou do lado de fora da célula, que vai se unir com os lisossomos, do mesmo jeito que a gente viu na aula passada. Tem os vacúolos contráteis. Os vacúolos contráteis, ele está presente nos protozoários ciliados, e ele ajuda no controle osmótico, ou seja, na quantidade de água que existe dentro do organismo, né? Então, para o organismo, lembra que a água, ela atravessa as membranas pelo processo. Peraí um pouquinho que meu mouse bugou aqui. A água ela atravessa as membranas através do processo de osmose. Então, vamos relembrar o que é a osmose? Osmose é a passagem de água do meio de menor concentração para o meio de maior concentração em soluto. Então, a água tende a sair do ambiente e adentrar as células aí desses organismos, né, desses protozoários. E aí, se essa célula se encher muito de água, ela vai acabar se rompendo. Aí, os vacúolos contráteis, eles vão eliminar o excesso de água, então vão pôr o excesso de água para fora da célula, certo? E a gente tem os mais famosões de todos, que são os vacúolos que recebem o nome de suco celular. É esse nome mesmo, suco celular. Essas sim se encontram nas células vegetais. E geralmente, tá? Que é indicado pela setinha preta aqui, ó. Geralmente, os vacúolos do suco celular, presente aí então nos vegetais, ele fica bem grande, ocupando às vezes até 90% de toda a área da célula, então ele é maior do que o núcleo até. Ele vai ter função de reserva, né? Ele vai fazer reserva de diversas substâncias dentro da célula vegetal. Certo? Então aqui a gente tem um exemplo de vacúolo na célula animal e vacúolo na célula vegetal. Vamos lá. Aí a gente tem o citoesqueleto. Olha, é o que a palavra está dizendo. Cito, célula. Esqueleto, o esqueleto mesmo, a sustentação, né? Então, vou falar primeiro aqui das funções do citoesqueleto. Então, qual que seria
as funções. Qual que vai ser, então, as funções do citoesqueleto? O citoesqueleto vai ter a função de dar uma estrutura para a célula, igual um esqueleto mesmo, vai estruturar a célula e mantê-la num determinado formato. Também vai promover adesão celular. Por exemplo, você tem que lembrar que as células nos organismos multicelulares, elas vão formar tecidos, né? Os tecidos é o que? A união de várias células. Então, para eu formar um tecido, eu preciso que as células estejam muito próximas e muitas vezes aderidas umas às outras para formar esse tecido. Então, o citoesqueleto auxilia na adesão celular. Aí, quando a gente for estudar histologia, aí a gente vai falar mais um pouquinho de adesão celular. Deslocamento de materiais. Então, dentro da célula, o deslocamento de materiais, substâncias, de organelas dentro da célula é feito pelo citoesqueleto. E a movimentação celular, algumas células vão se movimentar, né? Como os gametas, por exemplo. O citoesqueleto vai atuar também nisso, para fazer a emissão dos pseudópodes lá na fagocitose, para fazer pseudópodes para movimentação da célula, lá na ameba, por exemplo, a ameba se movimenta através da emissão dos pseudópodes. Quem é que vai fazer esses pseudópodes? O citoesqueleto, porque ele vai conseguir apresentar uma movimentação. Por quê? Por causa da composição dele. Então, o citoesqueleto é composto de quê? Vou mudar a corzinha para a gente. É composto por túbulos, pintar os túbulos e filamentos proteicos, tá? Mas esses túbulos também são formados de proteínas, chamada de tubulina. Os túbulos são formados por túbulos bem pequenininhos, chamados de microtúbulos. E esses microtúbulos, eles são feitos, revestidos por uma proteína chamada de tubulina. Além disso, a gente tem os filamentos proteicos, actina e miosina. E a actina e a miosina são filamentos que conseguem deslizar um sobre o outro, fazendo então com que eu aumente esse citoesqueleto e diminua. Nós vamos ver a presença grande aqui de actina e miosina quando nós formos estudar os tecidos e a gente for falar do tecido que formam os músculos. Opa, nossa senhora, ficou tudo feio. Que a tia vai arrumar. Aí. Então a gente vai falar bastante sobre isso quando a gente estiver falando lá do tecido muscular, né? Que forma os músculos, que precisa de contrair, aumentar, diminuir, né? Aí nós vamos falar da actina e da miosina de novo. Você vai lembrar do citoesqueleto, tá? Muito fácil, né? E aí, corações, tem os centríolos. Os centríolos, eles são estruturas celulares que não vão estar presentes nem nas células vegetais, ó. Não, vamos pôr um não aqui, ó, anota aí no seu caderno. Não estão presentes nas células vegetais e nem nos fungos, sabe? O fungo, aquele bolor preto que dá no pão, que dá na fruta, aquele estrutura que a gente chama de orelha de pau, o champignon que você come no estrogonofe, tudo é fungo, são tipos de fungos. Esses organismos, eles não possuem centríolos, tá? As demais células eucarióticas possuem centríolos. Os centríolos, eles são formados pelos microtúbulos, aqueles microtúbulos que a gente falou agorinha, lá no citoesqueleto. Então, os microtúbulos que a gente falou agorinha, né, lá no citoesqueleto, a composição deles de tubulina e tudo mais. Estão
graças a essa composição, esses centríolos, eles vão serem capazes de participar de forma muito efetiva no processo de divisão celular. Como assim? A divisão celular é quando uma célula vai se reproduzir, né? Então, uma célula vai ser capaz de formar 2 novas células ou 4 novas células. Para isso, tem que haver a distribuição de forma equilibrada do material genético. Quem que é o material genético? Os cromossomos, que são feitos de quê? Daquela moléculazinha famosa chamada DNA, que é a molécula que comanda todas as funções da célula. Então, se eu vou fazer novas células, eu preciso que cada célula tenha o seu DNA. Então, os centríolos, que geralmente estão aos pares, né, dentro das células, eles vão, na hora da divisão celular, migrar aqui para o polo das células. Ó, olha aqui no desenho da célula, eu tenho aqui um par de centríolos, aqui outro. E eles vão projetar microtúbulos para a parte central da célula. Esses microtúbulos vão se ligar aos cromossomos, que é essa estrutura azul aqui que parece um X. E aí eles vão começar a encurtar esses microtúbulos e puxar esse cromossomo para os lados aqui opostos da célula, para os polos. Então ele vai pegar e vai dividir esses cromossomos aqui, ó, porque na verdade eles estão duplicados. Então eu tenho 2 partes idênticas, aí vai uma parte para cada lado da célula, graças à ação dos microtúbulos coordenada pelos centríolos, certo? Aí depois a gente vai ver então a função dos cílios e dos flagelos, que também são formados pelos microtúbulos. Qual que é a função principal dessas estruturas? É de movimentação. Então, essa movimentação vai acontecer para movimentar ou a própria célula ou para movimentar alguma coisa que está dentro do organismo, fazer alguma coisa caminhar, como por exemplo aqui, ó, nessa fotinha do epitélio pseudoestratificado. Isso daqui é um tecido que forma a traqueia. A traqueia é esse órgão do sistema respiratório que está aí na sua garganta. Se você passar a mão na garganta, você sente os anéisinhos que formam a traqueia, tá? Então, lá por dentro da traqueia, eu tenho células que formam cílios, e esses cílios, eles vão varrer o muco que se acumula na traqueia para a parte externa do organismo. Então, ele serve de defesa para o organismo, vai limpar, né, esse organismo, então eliminando esse excesso de muco de dentro aí do sistema respiratório. E também de movimentação da própria célula. E aqui eu tenho exemplo de 2 protozoários. Os protozoários são organismos unicelulares e eles podem utilizar ou de flagelos ou de cílios para fazer movimentação deles pelo ambiente, para eles se locomoverem pelo ambiente, né? Há diferenças, né, entre cílios e flagelos. A gente é uma diferença visível, a gente olha e consegue ver. Geralmente os flagelos estão em menor número e os cílios em maior número. E os flagelos são maiores e os cílios mais curtos, né? Os gametas, quem mais vai ter flagelo? Os gametas, que são células reprodutivas. Alguns gametas dos vegetais, vegetais têm gameta, e esses gametas podem ser flagelados, podem conter flagelos. E dos animais, né? Nós, por exemplo, oh meu Deus, nós, por exemplo, os seres humanos, nós, gametas masculinos, eles são flagelados, né? Para que serve o flagelo? Para fazer a movimentação, né, do gameta masculino de encontro ao gameta feminino. Então, animais,
ou vegetais, alguns animais vão ter gametas flagelados, né? Inclusive nos vegetais, tem alguns vegetais que têm gametas multiflagelados, com mais de um flagelo, certo? É isso aí, pessoinhas. Faz o relatório da aula. Atividade impressa ficou faltando ainda. Atividade impressa é aquela que tá lá na semana 17, que você já fez alguns números, ficou faltando 5, 6, 7, 11. E a atividade do livro, do 7 ao 12, é até o dia 2, próxima quarta-feira. Se eu não tiver colocado a data errada aí, é isso mesmo. Então, faz lá, só resposta, não precisa copiar a pergunta, certo? Gente, tchau. Fica de boas, fica com Deus. E a gente se vê então na próxima aula.